Promotor Sérgio Diefenbach, ele que sempre participa conosco no Direto ao Ponto nas quintas-feiras. E nós tivemos uma ação ontem que chamou a atenção no bairro Santo Antônio. A própria comunidade entrou em contato conosco, fomos até lá, não conseguimos maiores informações no primeiro momento, porque sempre é um tema delicado, né? E a prefeitura atuou em operação para evitar as ocupações irregulares em áreas públicas do município. Isso foi uma determinação do Ministério Público através do próprio promotor Sérgio Diefenbach. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, prazer tê-lo conosco aqui no Troca de Ideias, doutor Sérgio. Bom dia, Ricardo, Nicolas, Rita. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Pois é, na verdade, há muito tempo que Lajeado sofre um pouco com a questão do ordenamento urbano, especialmente nas regiões mais periféricas da cidade. E o bairro Santo Antônio, ele é naturalmente alvo desses conflitos, porque há muitos terrenos e territórios ali mal esclarecidos sobre propriedade privada, ou terra devoluta, ou área pública, ou o que quer que seja. Em razão disso, alguns momentos se identificam ocupações irregulares, e estas ocupações irregulares, nós temos várias formas delas acontecerem, mas a pior de todas são aquelas ocupações bem clandestinas, em que as pessoas terminam quase que se acampando num canto e gerando alguns amontoados urbanos com ligação irregular de água, de luz, sem iluminação pública, sem pavimentação, e isto fere frontalmente a dignidade das pessoas que nós esperamos que tenham num município equilibrado como é o nosso. Então, há um movimento permanente e histórico em todas as cidades de nós pressionarmos o poder público para que ele assuma efetivamente o ordenamento urbano nestas pontas da cidade, evitando que se criem esses bolsões habitacionais de difícil solução posterior. Isso acontece em alguns espaços lá do bairro Santo Antônio e que precisam ainda tratamento do poder público. Algumas partes com regularização fundiária, ou seja, pessoas que já estejam morando há muito tempo, que situação muito consolidada, fazer a verificação, fazer o levantamento e talvez regularizar essas áreas, entregando a essas pessoas até mesmo uma escritura pública com título de propriedade. Mas o que aconteceu ontem é completamente diferente e fugiu do normal destas ocupações. Por quê? Dentro das observações que nós fazemos permanentemente na cidade, se detectou que estava se implantando no local um loteamento com abertura de ruas, com delimitação de lotes, de uma maneira bastante organizada, tal qual são feitos outros tantos loteamentos no município. E como a minha promotoria também ela é encarregada da ordem urbanística, nós fomos verificar de quem era esse loteamento para verificar se ele estava legalizado, se estava registrado, se as vendas estavam autorizadas a começar. E a partir daí que surge a surpresa de que isso estava acontecendo, em tese, em áreas do poder público, e que o poder público não sabia que isso estava acontecendo. E constatado isso, imediatamente eu expedi um ofício ao prefeito municipal solicitando que tomasse providências para retomar a posse da situação, para que me prestasse informações sobre o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu oficiei a delegacia do crime organizado, requisitando um inquérito policial para fazer a investigação de quem está fazendo esse loteamento, porque ele nos parecia e nos parece bastante organizado, com investimento, com recursos, o que é incomum nestas circunstâncias. E ontem, então, pelo que se percebe, houve um movimento de parte do poder público e também das autoridades policiais, no sentido de congelar a área para tudo e vamos verificar o que é que está acontecendo e a partir de quem que isso iniciou. Então, isso é uma investigação que se faz a partir de agora sobre quem está fazendo esse loteamento irregular, porque isso é caracterizado como um crime pela Lei Federal de Loteamentos, e também é importante que o município imediatamente siga movimentos no sentido de ordenar aquele espaço público que é seu, seja para criar alguma atividade pública de interesse coletivo, como posto de saúde, escola, praça, o que for, ou até mesmo lotear e entregar em loteamento popular dentro dos critérios que a Secretaria de Desenvolvimento Social já faz.
O ruim disso tudo, pessoal, é que há, neste meio, famílias, pessoas que, alguns de boa fé, outros não se sabe exatamente a circunstância de cada um, que já iniciaram investimentos e tentativas e expectativas lá dentro. Então, esses fatos, eles são traumatizantes como coletividade, porque eles impedem sonhos individuais e impedem organização coletiva. Ele no momento, ele deve servir para aprendizado de todos, e especialmente para que as pessoas também tenham a atenção de que, quando forem comprar um terreno, observem a documentação, observem a origem, busquem orientação, busquem informação sobre se quem está vendendo é o proprietário, se tem autorização para vender, se está regularizado aquele loteamento. Isso acontece muito seguido em várias cidades do país. Lajeado, como a cidade já está toda recortada praticamente, isso não é tão comum. Mas esse fato ele está acontecendo, ele está no meio. Nós ainda temos muitas medidas que devem ser tomadas, especialmente pelo poder público, no sentido de que aquele espaço, e vejam bem, era uma área muito nobre, é uma área muito nobre do bairro Santo Antônio, que ele tenha a melhor destinação possível e que as pessoas possam viver organizadamente e com dignidade naquele espaço. Bom, promotor, em relação a outros temas, essa questão envolvendo a ocupação irregular, ela é compromisso do poder público coibir, mas também é do compromisso do poder público zelar pelas áreas. E a nossa ouvinte, que pede para não ser identificada, ela diz que mora no bairro Moinhos e diz que tem uma linda área verde, aí cita árvores frondosas, lindos pássaros, é reserva. No entanto, ultimamente foi aberta uma rua atrás do ginásio de esportes e agora uma clareira está sendo usada para estacionamento. Isso preocupa muito, pois a clareira surgiu durante o combate à dengue, solo com poças de água. Alguns moradores haviam plantado mudas de árvores, simplesmente destruídas nesse processo de 18 meses. Como agir? Aí ela questiona ao promotor se tem como fazer um comentário em relação a isso. Sim, tem várias. Nós não vamos ter o tempo disponível para falar sobre tanto assunto que deriva de um fato desses. Nós temos primeiro uma questão ambiental a ser verificada: que tipo de árvore foi derrubada, que tipo de autorização tinha, se era de interesse público, se era de interesse privado. Isto muda, inclusive, pela legislação. Se é para abrir uma rua pública, a legislação já tem permissões. Se é para um terreno privado, tem que ter um outro tipo de autorização, uma outra espécie de compensação ambiental. Agora, se isso acontece de uma maneira clandestina e invasiva, seja para um estacionamento, seja para um loteamento, é importante que, se esse imóvel é do poder público, que o poder público tome a iniciativa de buscar, junto ao judiciário, a reintegração da posse sobre isso. E, às vezes, é possível fazer toda uma recomposição ambiental do que aconteceu equivocadamente. E sim, o poder público em geral, seja o Estado, sejam os municípios, eles possuem muitas propriedades recortadas e espalhadas pelo município e nem sempre conseguem ter o controle de todas. Por isso é muito importante o que a cidadã está fazendo, que é informar, comunicar, para que se possa fazer a verificação da legalidade do que lá está acontecendo. Então, eu sugeriria que esta pessoa possa informar isso ao Ministério Público ou até ao Serviço de Atendimento do Poder Público Municipal, para que se faça uma verificação inicial do que está acontecendo. Uma outra situação, e falo rapidamente, ocorre quando algumas áreas de árvores e de matos são derrubadas com autorização legal e do órgão ambiental, mediante a reposição em outro lugar. Isso tem amparo legal para fazer, desde que seja feito um estudo ambiental daquela área e a reposição é feita em outro espaço. Acontece que as pessoas que moram nesses lugares muitas vezes moram em lugares onde já foram derrubados matos e já foram construídas casas, mas não querem que se derrube o outro mato do vizinho, porque o mato do outro a gente sempre quer que fique preservado, menos o onde foi construída a sua própria casa. Então, são conflitos que nós vivemos diariamente na promotoria, e todos eles a gente analisa sob o aspecto da legalidade da ação empreendida. E as informações do cidadão são muito importantes para que a gente possa, na medida do possível, fazer a verificação desses fatos.
Tá bom, doutor Sérgio. Importante são conflitos, mas é importante que o poder público, que o Ministério Público estejam de olho no bem das suas comunidades. Agora, ocupações irregulares a gente sabe que acontecem, né? Em vários municípios, não é uma exclusividade de Lajeado, mas construção de um loteamento. Poxa, o pessoal tá tendo bastante cara de pau, né? Vamos ver o que vai dar essa investigação e importante que teve essa ação já no dia de ontem. Obrigado pela participação e um bom final de semana. Um abraço, bom dia para vocês. Valeu, doutor Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, que participa do quadro Direto ao Ponto nas quintas-feiras aqui no Troca de Ideias.